Fala galera, bem-vindos ao canal. Bora para a análise da oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós temos um total de 7 rodadas, foram 70 jogos até aqui, com um total de 44% de vitórias para o time mandante, 31% de empate e 24% de vitórias para o time visitante. Quanto ao percentual de escanteios, nós temos 60% para over 9,5 e 40% para under 9,5. Então uma taxa boa para over nesse campeonato. Quanto aos gols, nós temos uma taxa de 54% para over 1,5 e 46% para under 1,5. Bom, na rodada passada nós tivemos 10 jogos, foram 5 vitórias para o time mandante, 3 empates e 2 vitórias para o time visitante. Quanto ao percentual de escanteios, nós tivemos uma rodada aí que foi mais para under, né? Foram 60% de under, 6 partidas com under e 40% de over. Então 4 jogos com over apenas. Quanto aos gols, foram 5 partidas com mais de um gol e 5 partidas com menos de 2 gols. Então, sem mais delongas, vamos analisar os confrontos dessa rodada. O primeiro jogo é dia 10/6, às 20 horas, entre Londrina e Ponte Preta. Bom, esse jogo tem uma tendência baixa de escanteios, né? Apenas 8,33 escanteios. Nós temos o Londrina aqui com uma média muito baixa de 7 escanteios por jogo. E a Ponte Preta com 9,67, não é uma média muito boa também. E a gente vê aqui que são dois times que fazem poucos cantos. Londrina 3,67 a favor e a Ponte Preta também 3,67. Então a gente tem uma taxa de under aqui de 5 partidas com under e apenas uma partida com over. Então o jogo está dando uma taxa muito alta para under, né? Como eu já disse, não gosto de apostar muito em under, mas aí vai de cada um. Mas essa é uma partida péssima aí para estar apostando em over no pré-game, porque está com uma taxa muito grande para under nesse jogo. Próximo jogo é no dia 11/6, às 19h15, entre Brasil de Pelotas e Criciúma. Bom, esse jogo aqui está com uma taxa de 9,08 escanteios. A gente vê que a média aqui do Brasil e do Criciúma não são boas, né? O Brasil tem uma média de 9,5 escanteios por jogo e o Criciúma uma média de 8,67 escanteios por jogo. Aqui na taxa de over e under nós temos 4 unders contra 3 overs. Então uma leve vantagem para under. Então não vejo um jogo bom para estar apostando, porque a gente tem jogos melhores para apostar, né, com taxas melhores, com probabilidades melhores. Eu não gosto de apostar nesse tipo de jogo assim que é muito equilibrado entre over e under, porque pode acontecer qualquer um dos resultados, embora aqui a tendência seja mais para under. O que talvez daria para aproveitar nesse jogo seria talvez um Race 5 aí pro Brasil. O Brasil tem 2 Race 5 e 3 Race 7. E o Criciúma cedeu apenas um Race 5 e fez apenas um Race 5. Então o Criciúma cede poucos escanteios, mas aqui o Brasil tem uma média a favor até boa, 6,75. Mas também eu acho já uma aposta forçada, e vai de cada um, né? A gente vê que no HT o Brasil vai bem, tem uma média de 3,75 escanteios. E o Criciúma faz muito pouco, apenas 1,67. Então de repente dá para pensar numa aposta no Race 5 no Brasil. Bom, o próximo jogo é entre Figueirense e Botafogo, também no dia 11 às 19h15. Esse jogo aqui está com uma tendência de 11,04 escanteios no jogo. A gente vê que o Figueirense e o Botafogo tem uma média legal. O Figueirense uma média de 10,33 e o Botafogo uma média de 11,75. São times que têm uma taxa boa de escanteios a favor. O Figueirense melhor, com 7, e o Botafogo com 5,5. Mas em compensação o Botafogo cede bastante escanteios, 6,25. A gente vê aqui que todos os jogos do Botafogo foram para over, né? Tá com uma taxa de 100% de over. E o Figueirense apenas um jogo foi over, apesar dele fazer bastante escanteios. Mas acredito que esse jogo tem uma tendência boa para a gente conseguir mais de 9 escanteios. Próximo jogo também no dia 11 às 19h15, entre Vila Nova e São Bento. Esse jogo aqui eu destaco, que parece ser um jogo muito bom para a gente estar apostando. A gente tem uma tendência aqui de 14 escanteios. A gente vê aqui que o Vila Nova tem uma média muito boa, de 12 escanteios por jogo. E o São Bento uma média muito melhor ainda, de 16 escanteios por jogo.
A gente vê que isso é em razão de o São Bento ceder muito escanteio, né? Cede 11 escanteios por jogo. Uma média bem alta. E o Vila Nova tem uma média a favor muito boa também, de 8 escanteios. Então a gente pode extrair duas coisas desse jogo. Um jogo para over e também um jogo para Race 5 e Race 7 aqui pro Vila Nova. A gente vê que o Vila Nova já tem 3 Race 5 e tem 2 Race 7. E o São Bento já cedeu 2 Race 5 e já cedeu 2 Race 7. Se a gente olhar lá na tabela, bom, a gente tem o Vila Nova aí como um dos times que mais faz escanteio em casa, né? Uma média de 8. Então tá entre os times que mais faz. A gente pode ver que tá em verde forte aqui na tabela. Contra o São Bento que mais cede escanteios fora de casa. A gente vê que ele cede 11. Então a gente, olhando aqui no vermelho forte, é o time que mais cede escanteios fora de casa. Então cai muito bem na estratégia aí de apostar no Race 5 e também no Race 7, uma aposta um pouquinho mais arriscada, mas que vale a pena também, em favor do Vila Nova. Bom, o próximo jogo é entre Bragantino e América Mineiro, dia 6 às 20h30. Esse jogo aqui está com uma tendência boa para over. A gente tem o Bragantino aqui com uma média boa de 3,25, mas a média aqui do América não é muito boa. Então tá dando uma tendência aqui de muito boa para over somando essas médias. A gente vê que o Bragantino já tem 4 overs, todos os jogos do Bragantino em casa foram para over, mas o América tem 3 unders contra 1 over. Mas assim, embora essa taxa esteja dando alta aqui de 11,25, é uma partida que eu prefiro fugir dela. Está aqui com 5 overs contra 3 unders, mas por que eu prefiro fugir dessa partida? Porque o América faz muito poucos escanteios. Ele tem um over aqui porque uma partida ele fez 3 cantos, mas nas outras 3 ele fez 3, 3 e 2, muito pouco. Então fica dependendo muito aí do Bragantino, que está com essa média de 7,5, mas ele tem a média aqui, ó, 6, 4, 7, aí no último jogo que ele fez 3 escanteios. Então vai de cada um, se acreditar que vai acontecer bastante escanteios, mas eu particularmente prefiro fugir, porque o América faz muito pouco e vai ficar dependendo aí do Bragantino. Próximo jogo é entre Cuiabá e Atlético Goianiense, no dia 11 às 20h30. Esse jogo está com uma taxa de 9,5 escanteios. A gente vê aqui que a média do Cuiabá e do Atlético Goianiense não são muito boas, né? Cuiabá 9,67 e o Atlético Goianiense 9,33. Aqui no confronto de over e under, o under está ganhando, são 4 unders para 2 overs. A gente vê que são times que cedem poucos escanteios, então acredito aí que é um jogo que tem mais tendência para under, não é um jogo bom para estar apostando em over aí no pré-game. Próximo jogo é entre Oeste e Vitória, no dia 11 às 20h30. Esse jogo aqui está com uma taxa de 10,08 escanteios. A gente vê aqui que o Oeste não tem uma média boa, está com uma média bem baixa de 7,67 escanteios por jogo. Já o Vitória tem uma média alta de 12,50. Mas a gente vê aqui que no confronto de over e under nós temos aqui 4 unders para 3 overs. Então assim, galera, tá dando até uma média boa para over aqui de 10,08, mas eu não gosto de apostar quando essa média aqui de over e under está equilibrada. A gente vê que o under está com uma leve vantagem, então acredito aí no jogo que tenha mais tendência para under, porque o Oeste faz muito pouco escanteio. A gente está aqui com 3,67. E o que daria para aproveitar de repente nesse jogo seria um Race 5 para o Vitória. O Vitória tem 4 Race 5, então fez Race 5 em todos os jogos que jogou fora de casa. Mas o Oeste só cedeu um Race 5. A gente vê que ele cede pouco escanteio também. Então de repente dá para forçar um Race 5 no Vitória, mas é só isso mesmo. Race 7 já seria demais. O próximo jogo é entre Guarani e Curitiba no dia 11, às 21h30. Esse jogo está com uma tendência aqui de 10,67 escanteios. A gente vê que o Guarani tem uma média boa de 11,33 e o Curitiba está com uma média razoável também de 10 escanteios. São dois times que ficam dentro da média. A gente vê que o Guarani faz 5 e cede 6,33, Curitiba faz 5 e cede 5. A gente tem aqui 4 overs para 2 unders, então assim não é um jogo que a gente tem muito o que destacar. São dois times que ficam aí dentro da média e está com uma tendência melhor para over. Então acredito que é válida uma aposta no over.
Se mantiverem a média aí, a gente vai ter mais de 9 escanteios nesse jogo. O próximo jogo aqui é Paraná e Operário, no dia 11 às 21h30. Esse jogo aqui está com uma tendência de 9,5 escanteios. O Paraná tem uma média boa de 11 escanteios, mas o Operário está com uma média muito ruim aqui de 8 escanteios só por jogo. A gente já tem aqui nesse confronto 4 unders para 2 overs. Então o under está ganhando nesse confronto. Então não acho um jogo bom para a gente estar apostando. Recomendo a gente fugir desse jogo também, porque tem uma grande tendência para under. Mas a gente vê aqui que o Paraná tem uma média de 8 a favor, que é uma média boa, bem alta. A gente vê que é uma média real mesmo, que ele fez 8 escanteios em todos os jogos. No primeiro fez 8, no segundo fez 8, no terceiro fez 8. Se ele mantém essa média aqui, e o Operário faz 2 escanteios só para ajudar, a gente já tem um jogo que é over. Então acho que esse jogo é um jogo difícil para a gente definir assim no pré-game. Bom, o último jogo é entre Sport e CRB, no dia 11 às 21h30. Esse jogo aqui está com uma tendência de 11,67 escanteios. A gente vê que o Sport tem uma média de 11, uma média boa, e o CRB é uma média muito boa também de 12,33. Mas isso porque o CRB cede muito escanteio, cede 9,33 escanteios. Aqui na taxa de over e under nós temos 6 overs contra 1 under. Então acredito que é um jogo que vale a pena acreditar que vai dar over. Apesar do CRB fazer pouco escanteio, mas só que ele está com over em todos os jogos. Ele cede tanto escanteio que todos os jogos foram over. E também a gente pode estar tentando apostar aí no Race 5 para o Sport. O Sport tem 2 Race 5 e o CRB cedeu Race 5 em todos os jogos. Então aqui cedeu 3 Race 5. E é isso aí, galera, essa foi a análise da rodada. E eu queria destacar agora, como eu faço no final de todo o vídeo, as partidas que eu considero que sejam boas para a gente apostar. Então eu separei aqui 2 jogos para essa rodada. O primeiro é entre Vila Nova e São Bento, às 19h15 no dia 11. Porque esse jogo aqui está dando uma taxa muito alta para over, né? 14 escanteios. E a gente tem aqui um confronto entre um time que faz muito escanteio, um dos times que mais faz escanteio, contra o time que mais cede escanteio no campeonato. Então a gente pode esperar uma partida aí para over e também com Race 5 para o Vila Nova e de repente um Race 7 também. A gente tem uma taxa aqui de 5 partidas over contra apenas uma under. Então um jogo bom para essa rodada. E o segundo jogo é o jogo entre Sport e CRB no dia 11 às 21h30. É um jogo que tem uma boa taxa aqui para over de 11,67. A gente vê aqui que o CRB é um dos times que mais cede escanteio também. E o Sport tem uma média boa de cantos a favor. Nós temos aqui 6 overs contra apenas um under. Então está dando um percentual bem alto para over para essa partida. E também a gente pode tentar apostar no Race 5 para o Sport. Porque o CRB, como cede muito escanteio, ele já cedeu Race 5 nos 3 jogos que ele jogou fora de casa. E o Sport já aproveitou 2 Race 5 jogando em casa. É isso aí, galera. Essa foi a análise da 8ª rodada aí da Série B. Lembrando aqui que a gente não é um canal de tips, né? A gente é um canal mesmo de análise. Para quem gosta de apostar, tá analisando os jogos, fazer suas próprias apostas. A gente tenta ajudar de alguma forma aí com os dados, com os gráficos. Lembrando que não dá pra gente falar sobre tudo, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Então recomendo aí, se você gosta de apostar, fazer suas análises, suas apostas, volta o vídeo, dá pausa nos jogos que te interessam, porque tem bastante dados aí para analisar, né? A gente tem aqui os dados de HT, de FT, quem mais faz escanteio no primeiro tempo, quem cede mais. A gente tem o percentual aí de over e under para cada um dos times. Tem a quantidade de Race 5, Race 7 que cada um time fez, que cada um time cedeu. Tem aqui do lado a quantidade de escanteios que saiu em cada jogo, quanto cada time fez, quanto cada time cedeu em cada jogo desse. Tem aqui em verde quantos jogos foram over, em vermelho quantos jogos foram under. Então tem os dados aí bem completinho para estar analisando e dando seu palpite. E é isso aí, galera. Eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal para estar ajudando a gente também, incentivando a gente a continuar aí ajudando um ao outro, para a gente poder estar crescendo aí nas apostas. Então, se quiser, também deixe seu comentário, seu palpite aí, quais jogos você acha bom para apostar, se de repente você tem um palpite melhor, que a gente vai trocando uma ideia. Então, até a próxima, boas apostas e bons lucros. Valeu, galera!